Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Bom, não rolou evolução como a gente estava na expectativa que pudesse acontecer. Apesar que evolução, a gente espera a mudança de forma e tudo mais, mas tivemos uma evolução em relação à história do Fuecoco, o que é interessante porque ele acaba aprendendo um novo movimento nesse episódio. Mas nesse sentido de evolução, foi o mais próximo da evolução que a gente queria de fato que tivesse acontecido. Algumas coisas para conversar, mas esse episódio é um puro suco de filler, tirando toda a situação da própria situação que envolve o Fuecoco aprendendo um novo movimento. Caso contrário, eu achei ele ainda seguindo um fluxo bem desgastante dos últimos 2 episódios, e acaba me prendendo muito ao que eu disse no outro episódio, né? Se o outro episódio não foi para ser um gancho em relação a coisas que poderiam acontecer com o Fuecoco e Sprigatito e etc., eu fico sem entender muito qual a proposta. Tô um pouco confuso sobre essa situação envolvendo o anime Pokémon. Mas não vou queimar a pauta agora, vamos deixar para o final. Então bora lá para mais uma review da semana. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio e bora lá. Seguinte, em resumo do resumo do resumo, o Frid continua ainda fazendo seus trabalhos para coletar uma graninha. E dessa vez ele foi chamado para mover uma pedra. Pois é. É uma pedra que está no meio ali de uma obra que estão fazendo numa parte meio do deserto. E um amigo dele, que é arqueólogo, acabou pedindo para o Frid ajudar a remover uma pedra. Eles vão pagar muito bem, então Frid aceitou o trabalho. Então todos os trovonautas estão bem animados, principalmente por conta de ser uma situação que não é tão absurda e vão ganhar razoavelmente bem. Porém, em contrapartida, nós temos o Roy treinando com o Fuecoco num sol de rachar. E ele colocou ali um quadrinho como se fosse um molde de um Rayquaza para o Fuecoco se focar nesse Pokémon, porque é o objetivo deles. Então, eles estão ali tentando treinar alguma coisa, mas assim, né? A passo de tartaruga, porque não vai ser da noite pro dia que o Pokémon vai ficar extremamente poderoso. Vai precisar de tempo e a gente entende isso. Então, o Fuecoco tá tentando lá o máximo que ele pode, mas daquele jeito, né? E aí ele é surpreendido pelo Snorunt com um suquinho bem geladinho que foi feito pelo Shuckle. E aí eles agradecem porque estão super calor e, consequentemente, o Murdock acaba aparecendo com alguns óculos de sol para proteger ali os olhos de Liko e Roy, mas a Liko diz que não precisa e o Fuecoco fica apaixonado no óculos e acaba usando o óculos junto com o Roy. E eles estão amando a situação ali. Em contrapartida, temos uma atualização sobre a situação das pedras. Por quê? Porque aparentemente o Frid foi dar uma checada na pedra que eles vão ter que mover e etc. E o arqueólogo acabou falando para ele que eles vêm sendo atacados por Crocorox e o Crocodile. Então é uma situação que vem impedindo que eles consigam executar o trabalho deles. E aí o Frid se encarrega em tentar descobrir o que está acontecendo. Ele vai para os trovonautas, acaba inclusive pedindo ali ajuda para o pessoal. E ele acaba informando pro pessoal. E a Liko e o Roy dizem assim: não, a gente quer ir, a gente não quer ficar aqui sem fazer nada, a gente quer ser útil também. Mesmo ele relutando, ele acaba decidindo então levar Liko e Roy para as ruínas e ver o que está rolando por lá. E é lá que de fato a história realmente acontece em relação a esse episódio. Chegando nas ruínas, eles ficam maravilhados ali, né, com a expectativa de encontrar os Pokémon e estar em um lugar misterioso. Mas o Roy, principalmente o Fuecoco, acabam percebendo que alguma coisa estranha está perto deles, enquanto o Capitão Pikachu aparentemente percebe alguma coisa mais distante e sai correndo, o que faz com que Frid e Liko corram atrás
do Pikachu, e o Fuecoco e o Roy fiquem para trás. E aí, um Sandile está olhando para o Fuecoco e acaba mordendo o rabinho dele. E aí eles vão atrás do Pokémon e, consequentemente, olham na Pokédex quem é aquele Pokémon. E quando eles vão correr atrás dele, eles acabam sendo sugados pela areia, como se fosse uma areia movediça. E aí eles acabam caindo na parte de baixo, assim, da ruína. E chegando nesse local, o Fuecoco e o Roy percebem que há uma família de Crocodile, na verdade, né? E as suas evoluções. Onde há diversos Sandiles recém-nascidos. E o pai Crocorock e a mãe Crocodile estão cuidando do Sandiles. Só que, assim, eles parecem estar com alguns problemas. E principalmente tinha um que tinha engolido ali, né? Um parafuso, alguma coisa assim. E aí a maioria dos bebês Sandiles estão chorando, então eles estão cuidando e tentando fazer eles pararem de chorar, batendo a cauda e batendo assim no corpo para fazer um ritmo, para que eles fiquem mais contentes e parem de chorar. Obviamente, falou em ritmo, falou com o Fuecoco e com o Roy, que eles acabam cantando aquela musiquinha deles, que é bem fofinha, e acaba chamando a atenção dos Pokémon ali, e principalmente dos bebês Sandile, que acabam respondendo a musiquinha também, e acaba agradando a todos. Ao mesmo tempo, Liko e Fridge e o Cap, eles percebem que há provavelmente algum ninho de Crocodiles e Crocorocs por ali. E eles, sim, tem que tomar cuidado. Mas eles acabam percebendo que o Roy não está ali. E, bom, não deu nem tempo de pensar muito, porque eles acabam sendo sugados também pela areia. É um momento bem engraçado. Quando a Liko e o Fridge acabam caindo assim pra parte de baixo da ruína, eles acabam percebendo que lá está o Roy fazendo basicamente um show junto com os Crocorocs e Crocodiles. E ele percebe, né? Ele acaba inclusive percebendo que os Pokémon acabam usando um ataque, um movimento sonoro. E consequentemente, depois disso, eles acabam percebendo, inclusive o Roy, que esses Pokémon não são agressivos. Então, eles estão atacando os trabalhadores por um outro motivo. E quando os trabalhadores voltam a fazer o serviço deles, eles percebem que a ruína está basicamente criando diversas rachaduras, e isso está colocando a vida dos Pokémon que estão morando lá dentro em perigo, o que faz com que, obviamente, a mãe Crocodile e o Crocorock acabam indo até a parte de fora batalhar com os escavadores para impedir que eles façam o que eles estão fazendo. Então, nós temos essa ideia. E quando os trabalhos voltam, a Crocodile e o Crocorock e outros Crocorocs acabam subindo e acabam fazendo uma nova briga ali com os trabalhadores. Isso vai gerando uma poeira gigantesca. E o Fuecoco, tadinho, ele tenta chamar a atenção e inclusive animar os Pokémon para que eles não fiquem brigando, mas ao mesmo tempo ele não consegue ver nada que está acontecendo. E aí ele começa a cantar, até que no meio dessa cantoria ele tá tão cansado que ele acaba soltando um super grito, que é o Disarming Voice. Ele acaba aprendendo um novo movimento e acaba inclusive espalhando toda aquela poeira, e ele consegue ver o que está acontecendo. Nisso, os bebês Sandiles acabam indo para a superfície também e acabam se encontrando com o Crocorock e com o Crocodile. E, consequentemente, eles acabam entendendo o que está acontecendo, porque o Fridge e os outros acabam explicando essa raiva do Crocodile e dos Crocorocs. Então, eles conseguem, né, lidar melhor com essa situação. Com a explicação do Fridge, o escavador entende que, de fato, eles estavam atrapalhando ali, né, a convivência com os outros Pokémon. E aí ele diz que vai tentar fazer alguma outra coisa para que não atrapalhe os Pokémon, mas a situação da pedra, ele vai ter que esperar um pouquinho, porque, bom, já que eles vão repensar o trabalho deles, a pedra vai ter que ficar para um outro momento. E aí o Roy acaba falando, bom, a gente pode tentar uma coisa aqui. E aí, junto com os Crocorocs, Crocodile, Fuecoco, todos os Pokémon, eles acabam quebrando a pedra em trocentos pedaços, usando os movimentos deles, e, consequentemente, não vai ser mais necessário mover a pedra.
Obviamente que o Fridd não vai mais receber o que ele iria receber por remover aquela pedra gigantesca. Mas não tem problema, o Roy ficou feliz, todo mundo ficou feliz, os Crocorox, Crocodile, tá todo mundo feliz. E aí vão eles embora, com agora o Fuecoco aprendendo um novo movimento. E é bem bonitinho esse momento final, né, com ele se despedindo, porque o Fuecoco dá um super grito usando o Disarming Voice. Então é bem legal esse momento. E o episódio termina. Eu prometi a mim mesmo que eu não falaria sobre mais em relação a ritmo aqui no canal. Eu acho que ritmo do anime Poké é o ritmo que eles querem, é esse o ritmo e vai ser. Eu não vou falar pra vocês que eu não fiquei um pouco chateado em relação à quebra de expectativas que a gente tem em relação à evolução. Os merchandisings, geralmente, eles nos contam coisas, mas ao mesmo tempo também deixam coisinhas em aberto. Talvez evolução aconteça, mas talvez não aconteça. Porque talvez Sprigatito e Fuecoco sejam melhores como Sprigatito e Fuecoco e não em suas evoluções. A gente precisa, e assim, aqui talvez seja o momento para dizer de uma vez por todas, a gente precisa, e isso eu me incluo, do que sair das correntes do anime anterior. Porque esse anime não é o anime anterior. Então, a história aqui não se trata de um treinador Pokémon que está tentando superar cada desafio que ele encontra, que está na próxima cidade com o líder de ginásio. E que ele vai precisar de um novo Pokémon, e que ele vai precisar ficar mais forte, porque o terceiro ginásio é mais forte que o segundo, e consequentemente é mais forte que o primeiro. Então, aqui as coisas são diferentes. Eles têm um alvo muito específico, e situações muito específicas. E, obviamente, ser forte também é um ponto. E o Roy já caiu na real em relação a isso. Mas as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Como eu falei no começo dessa review, né? As coisas não vão mudar para o Roy da noite para o dia. E eu acho que, em relação a ritmo, o anime também não vai mudar da noite para o dia. Mas não deixo de criticar que esse mês, por coincidência do anime, né, ter feito esses episódios e todos esses episódios terem se encaixado justo no mês de janeiro e na volta do Anipoke depois de sua pequena pausa, foi um mês horripilante em relação ao anime, porque foi extremamente nada com nada, né? Esse episódio, absolutamente nada com nada pro Roy, e no caso Fuecoco, aprender um movimento. Então, assim, é desgastante em relação, talvez, à ótica de uma criança, eu não sei. É desgastante pra mim como fã que fica assistindo anime Pokémon, um pouco. Porque parece que eu tô assistindo uma história que eu não sei o rumo que isso vai dar, né? Eu comentei no Twitter recentemente que eu tô muito curioso em ver o desfecho do anime. Eu sei que isso ainda vai demorar, mas eu realmente queria ver a pintura completa, ver o que eu estava acompanhando. Eu tenho muito medo de cair na mesma armadilha que foi Sun Moon. Porque Sun Moon, em vários momentos, eu me perguntava o que eu estava vendo. E depois, quando o anime de fato começou a me mostrar a sua pintura, o que ele era, eu pensei, poxa, eu poderia ter visto os outros episódios com uma outra ótica. Então, eu dou o benefício da dúvida de que talvez os próximos episódios e, consequentemente, a história volte para pelo menos o ritmo que eles estavam indo. Mas esse episódio do Fuecoco me deixa um pouco, assim, desanimado em relação à progressão desses personagens. Porque se já existia progresso com o Ash, e a gente só foi descobrir o que é Mestre Pokémon depois de 1000 episódios, e existia progresso com o Go, mas no final ele só conseguiu tocar no 1000, me questiono o que o Roy vai conseguir fazer em relação ao Rayquaza, que é o seu objetivo final. E se tratando do anime Pokémon, e inclusive basicamente da mesma equipe, com algumas mudanças, me pergunto se eles não querem replicar essa mesma história, esse mesmo contexto de tipo, esse é meu sonho, mas ele é um sonho muito distante para o Roy. E como o episódio é sobre o Roy, esse é meu ponto sobre o Roy. Não vou colocar a Liko aqui no meio, porque ainda a Liko acho que é mais problemático discutir ainda. O Roy se aproxima muito do que a gente conhecia do anime anterior, mas eu acho que a gente, infelizmente, tem que se desprender das correntes do anime anterior, porque
se a gente ficar sempre na expectativa de que coisas semelhantes ao anime anterior, que aconteciam com o protagonista anterior, acontecesse aqui, a gente vai se frustrar. Então hoje foi uma evolução onde o Fuecoco aprende um novo movimento, e quem sabe isso soma para os próximos episódios, e talvez some para a sua futura evolução, ou pelo menos para ele chegar a um grau de ficar mais forte. Também preciso colocar aqui, apesar que o episódio tenha sido muito sobre Fuecoco e Roy, Crocodile, Sandile, muito assertivo esse lance da família Pokémon. Muito legal você ver o Pokémon com o seu bebê no colo e fazendo musiquinha, e enfim, gente como a gente. Então, assim, apesar de as expectativas que possam ter sido quebradas aqui, é muito legal ver esse tipo de interação. Eu amo esse tipo de interação. Já falei pra vocês que se tivesse um anime que fosse só focado no cotidiano do próprio Pokémon, sem as suas ligações com humanos, seria tão bom quanto o anime como a gente conhece. Porque é muito legal ver como os Pokémon acabam lidando com as coisas, a vida, né? O cotidiano deles. Então, eu realmente gosto de ver isso. E foi muito assertivo aqui a gente observar um pouquinho da família do Crocorock, do Crocodile. E, enfim, muito, muito, muito bom. E gostei demais desse ponto. Sobre o Frid e a sua busca por dinheiro, não foi hoje que ele conseguiu uma boa quantia de dinheiro, mas eles precisam continuar trabalhando. E aparentemente o anime levou muito a sério essa história de trabalho, porque parece que eles querem continuar ilustrando o anime com o fato de que eles precisam trabalhar para ganhar dinheiro e, consequentemente, manter os Trovonautas de pé. Muito justo, o que faz entender que provavelmente muitos fillers futuros ou semi-fillers futuros acabem se ligando a momentos que eles precisam só trabalhar para fazer alguma coisa. E, ok, tá bom, nem tudo precisa ser de uma forma muito específica, então interessante esse lance do trabalho, mas espero que eles tragam trabalhos mais interessantes do que mover uma pedra. Enfim, gostei bastante de alguns pontos que eles puxaram nesse EP. Então, essa é a minha impressão. Sobre o Pikachu e outras coisas que eu queria discutir com vocês essa semana, eu acabei não discutindo. Foi interessante que o Cap aparece no anime, mas ele não tem absolutamente nenhuma interferência em relação às situações e tirar o foco do Fuecoco. Era um episódio do Fuecoco, foi um episódio do Fuecoco e não do Capitão Pikachu. Então, pra mim também isso é positivo, porque era uma coisa que estava incomodando nos episódios anteriores, né? No ano passado, porque nesse episódio de janeiro teria sido até bom se o Pikachu tivesse ganhado mais destaque, apesar dele ter ganhado um episódio para ele e pro Frid. Também não posso esquecer de puxar o lance do óculos. Quando o Fuecoco coloca o óculos, a gente já tem aquele momento do Esquadrão Squirtle, né? Apesar também a gente tem um momento que a gente sabe que o Crocodile do Ash usava o óculinho, mas ainda assim, o momento que o Fuecoco coloca o óculos, a gente tem aquela... Bom, pelo menos pra quem acompanhou o anime anterior, tem aquela explosão de nostalgia com o Esquadrão Squirtle que usava os óculos. Então, assim, eu acho difícil alguém que não pensou isso no momento, mas se você não pensou, é uma coisa que instantaneamente, pra mim, veio na cabeça e do pessoal que estava assistindo. Então, foi bem interessante ver essa cena. E, claro, a empolgação dele com o óculos. Bom, no mais, é isso. Quero saber a opinião de vocês, mas saio com uma sensação estranha sobre o foco do Fuecoco e do Roy e sobre o que eles vão somar para essa história referente ao Rayquaza, que era obcecado pelo Mew desde pequenininho. E aqui a gente tem essa obsessão pelo Rayquaza, que foi uma coisa muito espontânea. Então talvez isso também não colabore pra gente se sentir tão cativado pela história do Roy e do Fuecoco em relação a eles irem atrás do Rayquaza. Mas torço por ele, torço que ele consiga resgatar esse Pokémon para a Pokébola Ancestral. E, bom, vamos ver o desfecho dessa história no futuro. Quero saber a sua opinião, a gente se vê no futuro vídeo aqui no canal e na review também da semana que vem. Forte abraço!
Fui!